Botafogo vem em busca de um goleiro no mercado para suprir a saída de Gatito Fernandes, que deixou o clube no fim do ano. As negociações estão em andamento com o novo goleiro. A proposta do Trabzonspor por Júnior Santos, do Botafogo, apesar de ser financeiramente interessante, não é tão bacana, por o time estar brigando para não cair na Turquia. Segundo a repórter, Palmeiras e Atlético Mineiro sondaram o jogador, o que significa uma oportunidade de ser valorizado. O clube paulista procurou o Botafogo, e os representantes do atacante estão analisando se vai enviar proposta oficial. O Botafogo renovou o contrato com Júnior Santos no ano passado até o fim de 2027. Thiago Almada tem nova data para chegar ao Lyon. Segundo o jornal L'Équipe, o meia argentino é aguardado sexta-feira, 10/1, na França para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube francês. Com o Lyon está sob restrições impostas pela DNCG, Almada deve ser emprestado gratuitamente pelo Botafogo até o fim da temporada 2024-2025. No Botafogo, Thiago Almada foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em apenas 4 meses, tendo sido convocado para a seleção argentina. Atacante com boa passagem pelo Botafogo, Vitor Sá está na mira de Vasco, Santos Internacional para 2025. Os clubes fizeram sondagem ao Krasnodar, da Rússia, nas últimas semanas. Contudo, o clube russo sinalizou que não vai facilitar uma negociação, por considerar o jogador importante no time líder do campeonato russo. Ele tem 3 gols e 5 assistências em 19 jogos na temporada. Atualmente com 30 anos, Vitor Sá foi vendido ao Krasnodar em fevereiro de 2024. Botafogo busca a contratação de Cássio. Interesses do alvinegro em reforçar o gol em 2025 em um mercado de transferências sempre agitado e imprevisível. O Botafogo, um dos gigantes do futebol brasileiro, tem se mostrado atento às oportunidades para reforçar seu elenco para a temporada de 2025. A principal busca do clube carioca para este início de ano parece estar direcionada para a contratação de um goleiro de peso e experiência. O nome que tem circulado nos bastidores do clube é o de Cássio Ramos, goleiro de vasta trajetória no futebol brasileiro, que atualmente defende o gol do Cruzeiro, após sua saída do Corinthians. Cássio, uma história de sucesso no Corinthians. Cássio, de 37 anos, é um dos goleiros mais respeitados da história recente do futebol brasileiro. Sua passagem pelo Corinthians, onde conquistou diversos títulos importantes, é marcada por atuações decisivas, como a Libertadores de 2012, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2012 e a Recopa Sul-Americana de 2013. Sua habilidade de liderar o time em momentos cruciais e a sua performance inquestionável, principalmente em finais, lhe conferirão um status quase mítico entre os corintianos. No entanto, ao final de 2024, Cássio viu-se em busca de novos ares, após uma despedida oficial do Corinthians, clube onde passou mais de uma década e fez história. Em 2025, Cássio assinou com o Cruzeiro, onde se reuniu com sua antiga comissão técnica e buscou um novo desafio na Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, após algumas atuações consistentes, o goleiro vê uma possível transferência para o Botafogo como uma oportunidade interessante para dar sequência à sua carreira em alto nível. Botafogo. A necessidade de reforçar o gol no Botafogo. A posição de goleiro sempre foi uma das mais discutidas nos últimos anos. Embora o clube tenha apostado em nomes como Lucas Perry e outros, a busca por um goleiro experiente e com grande trajetória parece estar mais forte do que nunca. A razão disso é a crescente pressão por resultados e a necessidade de garantir um elenco capaz de brigar por títulos importantes em 2025, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ou até em torneios internacionais, como a Libertadores da América. Com o alvinegro carioca buscando ser uma força novamente no futebol nacional e internacional, a contratação de um goleiro de renome e experiência como Cássio poderia ser um movimento estratégico para agregar solidez à defesa do time. Além disso, a liderança de Cássio poderia ser um diferencial para o grupo, especialmente com a pressão que viria de disputas de alto nível. Por que Cássio? A escolha de Cássio como alvo do Botafogo não é por acaso. O goleiro, além de ser um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, apresenta características que se encaixariam perfeitamente nas necessidades do time carioca. A experiência internacional adquirida em competições como a Libertadores, onde foi protagonista em diversas edições, faz de Cássio uma figura essencial para a linha defensiva do Botafogo, que busca uma estabilidade maior no setor. A liderança de Cássio é outro ponto relevante. A experiência do goleiro em momentos de pressão seria crucial para um elenco que tem se consolidado como forte, mas que precisa de uma referência em termos de mentalidade vencedora. Ao longo de sua carreira, Cássio mostrou ser um goleiro que inspira seus companheiros, uma característica rara e valiosa. Além disso,
O goleiro de 37 anos possui uma grande habilidade nas saídas de bola, algo fundamental no futebol moderno, onde os goleiros não são apenas responsáveis por defender, mas também por iniciar a construção de jogadas. Sua capacidade de atuar com os pés e fazer boas leituras de jogo poderia ser um diferencial no estilo de jogo do técnico do Botafogo, que busca um time bem equilibrado entre defesa e ataque. Possível impacto no elenco. A chegada de Cássio ao Botafogo não só fortaleceria o setor de goleiro, mas também poderia trazer um impacto significativo na dinâmica do time. Sua liderança no vestiário seria um ponto positivo, já que a presença de um goleiro experiente pode influenciar positivamente o desempenho dos defensores, além de trazer uma tranquilidade necessária para o time nas competições decisivas. A concorrência pela posição de goleiro no Botafogo também poderia se intensificar. Lucas Perry, que tem sido titular do clube nos últimos anos, enfrentaria a pressão de manter seu lugar, o que poderia elevar seu nível de desempenho. A concorrência saudável entre Cássio e Perry traria, sem dúvida, benefícios para o time, criando um ambiente competitivo que só ajudaria o Botafogo a crescer. A situação atual do Cruzeiro e as chances de transferência em relação à situação de Cássio no Cruzeiro. O goleiro tem demonstrado empenho, mas a pressão para que o time celeste tenha um desempenho superior nas competições nacionais e até internacionais continua alta. A mudança de ares para o Botafogo, um clube que já se projetou como candidato a título, poderia ser vista como uma oportunidade para Cássio disputar competições mais visíveis, como a Libertadores da América, além de fortalecer sua carreira com um novo desafio. Por outro lado, a negociação poderia não ser simples. O Cruzeiro, que está em um processo de reconstrução, certamente não gostaria de perder um jogador com a experiência e a visibilidade de Cássio, especialmente no momento em que a equipe ainda tenta se firmar entre os grandes do futebol brasileiro. Contudo, com o interesse crescente de clubes como o Botafogo, a situação de Cássio pode evoluir rapidamente, dependendo das condições oferecidas, tanto pelo Botafogo quanto pelo Cruzeiro. Conclusão: a possível contratação de Cássio pelo Botafogo seria uma das movimentações mais impactantes do futebol brasileiro em 2025. O goleiro, com sua vasta experiência e histórico de conquistas, poderia ser o reforço de peso que o Botafogo precisa para almejar títulos importantes e fortalecer seu elenco para a temporada. Embora o Cruzeiro ainda seja seu clube atual, o interesse do Botafogo em trazer Cássio para o Rio de Janeiro demonstra a ambição do clube em buscar uma equipe mais competitiva e qualificada, visando os grandes objetivos da temporada. Se a negociação realmente acontecer, Cássio seria não apenas um reforço técnico, mas também uma liderança dentro e fora de campo, com o potencial de fazer a diferença no planejamento de um Botafogo que deseja voltar a ser protagonista no cenário do futebol nacional e internacional.